Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Público, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Eu sou a Marta e estou acompanhada pelo Francisco Lemos Araújo, do Jornal Crónico, para mais um episódio especial de Eleições Europeias. Olá, Francisco. Olá. No episódio de hoje conversaremos com Francisco Paupério. Já foi nosso convidado aqui no Eurotopia, no segundo episódio sobre transição climática e a política de sustentabilidade da União Europeia, e agora, tendo vencido as primárias do LIVRE, é o cabeça de lista do partido às eleições europeias do próximo dia 9 de junho. Olá, Francisco, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Francisco, o LIVRE nas últimas europeias, em 2019, obteve 1,83% dos votos, ficando fora do Parlamento Europeu, não obtendo por isso assento parlamentar. Desde então o partido cresceu e conquistou 3,16% dos votos nas últimas legislativas, o que significou 4 deputados eleitos para a Assembleia da República. Em algumas entrevistas que deste recentemente, disseste que o objetivo do partido passa por eleger uma delegação, ou seja, tentar eleger pelo menos 2 eurodeputados. Pergunto-te se esse é um objetivo realista e depois, quais serão as principais mensagens que o LIVRE vai procurar transmitir nesta campanha para atrair o voto naquelas que historicamente são as eleições menos participadas da democracia portuguesa? Nós acreditamos muito na coragem das nossas mensagens. Vemos também que estamos em crescimento e num crescimento até bastante robusto. Desde março conseguimos atingir a barreira dos 3% e os 4 deputados e continuamos a ver esse crescimento para além de 10 de março. Vimos no 25 de abril, vimos no nosso congresso que foi feito há poucas semanas e continuamos a notar que temos ainda espaço de crescimento. E o que acontece normalmente ao LIVRE também durante a campanha é também aumentar a sua expressão de voto e então consideramos que é ambicioso, mas também consideramos realista do ponto de vista em que são umas eleições europeias que são marcadas por tópicos nos quais nós acreditamos ter as melhores respostas, nomeadamente alterações climáticas, crescimento dos populismos e da extrema-direita. Temos ainda uma vertente europeísta que consideramos que o eleitorado português também gosta e, portanto, acho que um partido de esquerda verde europeia, neste contexto, pode surpreender e pode ambicionar até ter essa delegação. Relativamente às prioridades ou aos problemas que identificamos e como é que os queremos solucionar. Nós vemos que as alterações climáticas são um tópico que até 2030 nós vamos ter que inverter rapidamente a direção que estamos a tomar. Já vamos ter uma pergunta sobre isso. Ótimo. E as prioridades do LIVRE são apresentar propostas nesse sentido no Parlamento Europeu, sabendo que no Parlamento Europeu não podemos propor diretamente, mas conseguimos de forma informal mudar algumas coisas. O objetivo será sempre lutar pelo ambiente, lutar pelos direitos humanos e pela defesa da democracia, tal como fazemos cá no Parlamento Nacional. Entrando agora nas perguntas mais concretas em várias políticas e começando pela política de trabalho e social, o LIVRE propõe uma Carta Europeia do Trabalho Justo. Gostaríamos de perceber um bocadinho melhor que medidas é que constam desta Carta, por um lado, e por outro, sabendo das competências limitadas da União Europeia em matéria de política social e das limitações também que o Parlamento Europeu tem para fazer avançar certas políticas, como é que o LIVRE pretende levar esta Carta para a frente? Então, nós no último mandato tivemos a aprovação do salário mínimo europeu, que vai ser um salário mínimo para países que ainda não têm esse salário mínimo, e nós achamos por bem tentar harmonizar a forma como fazemos também o trabalho e como vemos o trabalho na União Europeia. Isto porque nós temos um mercado único, temos políticas fiscais que ainda não são comuns, mas também para lá caminham. Também se viu no último mandato a aprovação de uma taxa mínima efetiva de 15% e consideramos que tem que haver também na União Europeia essa Carta Europeia do Trabalho Justo, que muitas vezes acaba por não ser vinculativa, não é? Por efeitos de tratados, mas acaba por dar também um guião daquilo que nós desejamos que seja a política do trabalho na União Europeia. E então nós queremos apresentar esta carta juntamente com os Verdes, em que temos um salário mínimo europeu, mas com vista à convergência de salários na União Europeia, ou seja, que não seja uma coisa estagnada num valor, mas sim que haja integração europeia também no salário mínimo. Queremos que este salário mínimo também seja indexado sempre todos os anos ao nível da inflação, algo que alguns países já têm, mas
outros ainda não têm. Queremos que haja representação dos trabalhadores nos conselhos executivos das empresas. Nós vemos nos países nórdicos que resulta bastante bem, até na contratação coletiva, até na proteção dos trabalhadores. E queremos que também nesta Carta Europeia do Trabalho Justo tenhamos estas condições salvaguardadas na União Europeia. Queremos, por outro lado, também colocar nesta Carta Europeia do Trabalho Justo uma diretiva ou uma norma que incentive as empresas a facultarem formações aos seus trabalhadores. Nós percebemos que um grande desafio da transição energética é, sobretudo, a mudança do posto de trabalho e se nós não nos prepararmos para este tipo de transições, o que acontece é que dificulta, no fundo, a vida dos trabalhadores que, por exemplo, trabalham em combustíveis fósseis e que não têm qualquer... não se relacionam com os novos tipos de trabalho e que é muito difícil fazer essa transição. Portanto, nós também temos que preparar o futuro e as empresas têm alguma responsabilidade social nesse sentido e queremos que seja salvaguardado essa formação. Nós vamos, por exemplo, no caso até da automação, em que, ao contrário da transição energética, no caso da automação nós vamos mesmo perder postos de trabalho que não vão ser substituídos por novos. E aí fica muito mais complicado de ajustar a vida destes trabalhadores e, portanto, consideramos que tem que haver aqui uma responsabilidade das empresas, não só na capacitação para o trabalho interno dentro dessa empresa, mas também para perceber o mercado de trabalho e como está a evoluir e assim preparar também a possível saída desse trabalhador para esse mercado de trabalho. E agora vou retomar o tema que há pouco começaste logo a lançar sobre as políticas de sustentabilidade na União Europeia e os objetivos climáticos que temos para atingir. A ecologia é de facto um tema central para o LIVRE e, portanto, não teríamos como deixar de o abordar. E no início do atual mandato, a Comissão Europeia colocou como prioridade número 1 o combate às alterações climáticas com a aprovação do Pacto Ecológico Europeu. Inclui uma série de medidas em várias áreas, de modo a que a União Europeia reduza a emissão de gases com efeitos de estufa em pelo menos 55% até 2030 e se torne neutra em carbono até 2050. Há várias perguntas que eu te podia fazer no sentido desta pequena introdução, faria duas. Primeiro, e se calhar até já antecipando a tua resposta, achas que estas metas são ambiciosas e, não sendo, são alcançáveis? E por outro lado, qual é que é a apreciação que fazes do Pacto Ecológico Europeu até ao momento? Então, vamos por partes. Eu considero que estas metas não são ambiciosas e não são alcançáveis, que pode parecer um paradoxo, mas o que está acontecendo neste momento é que nós temos regras orçamentais que estão a impedir o investimento público dos países Estados-membros e, portanto, não é o LIVRE que diz, ou os sindicatos europeus mostram que apenas 3 países vão ter a capacidade de cumprir com as metas climáticas na União Europeia: Dinamarca, Suécia e Irlanda, e todos os outros, com estas regras orçamentais, vão ser impedidos de atingir estas metas climáticas. Portanto, o LIVRE considera que não são ambiciosas e, com as regras atuais que temos na União Europeia, também não são alcançáveis na sua maioria. Isto levanta-nos aqui a um grande problema, que é: estamos a ser pouco ambiciosos e mesmo assim não estamos a cumprir as metas que propomos. O que o LIVRE propõe é uma mudança destas regras orçamentais, porque vemos no investimento público, no fundo, a arma que temos para o combate às alterações climáticas. E temos que mudar estas regras orçamentais porque impedem este investimento público. Nós sabemos que esta transição energética vai trazer muitos postos de trabalho, vai substituir os postos de trabalho relacionados com a energia dos combustíveis fósseis, e a União Europeia tem aqui um papel chave até no processo de transição, até em questões de financiamento, visto que muitos países como Portugal, com dívidas altas, não conseguem investir tanto quanto querem. Em relação ao que o LIVRE acha que devem ser essas metas, nós devemos ter pelo menos uma meta real, concretizável, que é 100% de energias renováveis até 2040. Para isso precisamos de algumas medidas concretas, nomeadamente retirar os subsídios aos combustíveis fósseis até 2005. Consideramos que é um prazo aceitável para fazer este phase-out também de investimento e redirecionar todo o investimento para a transição energética. Nós, se olharmos para a China e para os Estados Unidos, vemos que já estão à frente da União Europeia. A China já investiu massivamente nas energias renováveis e na transição energética. Olhamos depois para os Estados Unidos, que um pouco mais tarde percebeu para onde é que a China estava a ir e também agora propõe um novo pacto de investimento gigante para esta transição. E a União Europeia ainda está a discutir-se como é que vamos investir, se vamos investir. Portanto, nós já estamos atrasados nesta parte e queremos ainda vamos a tempo. 2030 ainda temos um mandato pela frente de 5 anos, ainda conseguimos alterar toda esta direção que estamos a tomar,
mas também nos preocupa a forma como von der Leyen assumiu há umas semanas até o discurso de se alguma coisa que deixamos para trás é a parte climática, algo que até contrasta bastante com o início do mandato de von der Leyen, que assume, precisamente como foi dito aqui, as alterações climáticas como uma prioridade. E o que vimos é que quando há uma ameaça ao poder de von der Leyen e quando von der Leyen acha que não consegue ir para a Comissão apenas com o voto verde, o que acontece é que há outro tipo de alianças, nomeadamente com os conservadores, e sabemos que os conservadores votaram contra a lei do restauro da natureza, votaram contra uma data de medidas de apoio à proteção da natureza e à conservação e a esta transição energética. Portanto, eu acho que até está mais do lado de von der Leyen e do Grupo Popular Europeu, o grupo da AD, do que propriamente do lado dos verdes, dos sociais-democratas, da esquerda, porque a ambição é partilhada entre todos e nós podemos ir ver as votações que ocorreram no Parlamento Europeu e sabemos que à esquerda, nos verdes e nos sociais e democratas, nós temos ambições maiores e propomos sempre ambições maiores. Claro que vamos variando de acordo com o que achamos que é também pragmático, e aí os verdes são um bocadinho mais pragmáticos do que a esquerda, mas consideram que 100% de energias renováveis em 2040 é possível, com um investimento forte. Agora, falta o passo do grupo EPP e do grupo da AD de perceber qual é a prioridade, afinal. Se 2019, porque precisavam do voto verde, dizem que as alterações climáticas são prioridade, eu não sei o que é que eles vão dizer que são prioridade quando se aliam aos conservadores. Mas vamos ter que esperar por dia 9 de junho e perceber como é que von der Leyen vai descalçar esse sapato. Queria fazer só uma pergunta no seguimento da resposta que deste. Falaste muito na questão do investimento e da União Europeia ainda não ter dado esse passo para promover o investimento na transição. A minha questão é se existe essa capacidade de investimento na transição energética e climática. Nós temos capacidade, não temos uma capacidade infinita para todos os setores. Também tem a ver com a questão das prioridades que queremos. Nós damos 300 mil milhões de euros aos combustíveis fósseis de subsídios, não é? Temos subsídios até de uma estratégia do Prado ao Prato, que faz parte do Pacto Ecológico Europeu, que não são cumpridas. Portanto, é uma questão mesmo de prioridades. O dinheiro está cá, o dinheiro está preparado para ser investido. Nós temos empresas cá que também, de bom grado, aproveitariam esse dinheiro para se desenvolverem e criar empregos. Tem que haver uma resposta, tem que haver uma ambição política e uma coragem política de assumir que é uma luta, que é uma prioridade, que houve em 2019, que foram dados os primeiros passos, mas que percebemos que agora está completamente fora da mesa, pelo menos para os grupos mais moderados e mais de centro. Gostávamos que mudassem essas alternativas e para nós o único voto que pode devolver esta ambição e este investimento é o voto no LIVRE. Ainda a propósito deste tema, o LIVRE propõe a criação de um novo Pacto Verde e Social para a Europa. Em que consiste este novo Pacto Verde e Social para a Europa e em que medida é que representa a inovação nesta matéria? Também nós vemos como uma questão de narrativa. Nós vemos que muitas das políticas ambientais que foram construídas nos últimos anos criou-se a narrativa que estaria contra as pessoas, nomeadamente contra os agricultores, contra as empresas, contra a inovação. E o que nós estamos a colocar em cima da mesa e o que queremos colocar a partir de 9 de junho é este novo Pacto Verde e Social, que alia esta transição energética a uma preocupação pelas pessoas. E nós no LIVRE temos feito muito esse tipo de propostas. Temos o passo ferroviário nacional para tornar um transporte acessível a toda a gente, um transporte que seja sustentável e um transporte que seja realmente efetivo no terreno. E para isso é preciso construir ferrovia. Do lado da habitação, nós sabemos que a crise habitacional está a crescer não só em Portugal, mas na Europa e, portanto, propomos o programa 3C, em que renovamos as casas, em que baixamos a fatura da luz e em que estamos, por exemplo, a contribuir para isolar Putin, porque deixamos de comprar gás natural à Rússia. E nós temos este tipo de propostas ecológicas, são propostas que tocam na carteira dos portugueses, melhoram a qualidade de vida dos portugueses e dos europeus e também contribuem para uma questão de segurança, independência e autonomia estratégica europeia, que também é muito preciso e é muito, muito presente. E é este tipo de propostas que queremos incluir neste novo modelo de desenvolvimento, neste novo Pacto Verde e Social, mas também uma mensagem para as pessoas que conseguimos ser ecológicos, conseguimos proteger o ambiente e também conseguimos proteger as pessoas e a sua qualidade de vida e conseguimos melhorar a qualidade de vida enquanto também melhoramos a saúde do planeta. E uma coisa não invalida a outra. E também essa é a nossa mensagem que queremos passar nestas eleições. Seguindo agora para um outro tópico que tem sido também muito caro ao LIVRE, que tem a ver com a matéria das migrações.
O LIVRE tem demonstrado consistentemente a sua discordância ao novo pacto em matéria de migrações e asilo, que foi aprovado recentemente pelo Parlamento e no Conselho também. Os verdes europeus votaram maioritariamente contra este pacto e, portanto, nós gostávamos de perceber um bocadinho melhor o que leva o LIVRE a ter esta posição contra o pacto e em que sentido o alterariam, ou seja, enfim, se pudessem alterar na sua totalidade, quais eram, em que é que mexiam neste pacto para o tornar mais de acordo com os vossos princípios? O LIVRE segue sempre a questão de proteção dos direitos humanos, proteção da humanização da chegada das pessoas, e consideramos que este pacto não tem nada disso. É um pacto em que podemos deter crianças, podemos separar crianças de famílias e mais, podemos separar famílias entre si. Isso está previsto no pacto. Tem ainda uma cláusula que para nós somos visceralmente contra, que é a capacidade de rejeitar um refugiado pagando 20 mil euros. E quando colocamos assim um custo num acordo que é feito em que podemos descartar-nos no fundo de uma vida humana, ninguém dos Verdes e ninguém do LIVRE poderia aceitar este tipo de pacto. Nós fomos muito vocais durante estes últimos 10 anos, porque a verdade é que este pacto foi discutido durante muito tempo. Nós sabemos que é um assunto difícil, mas nós também temos essa coragem de assumir uma posição de negociação. Nós não estamos contra haver um pacto, não é? Nós sabemos que era preciso um pacto. Nós não queríamos era este pacto, e o que dizemos até é que para ter um pacto com estas condições mais vale não ter um pacto, não é? Porque nós estamos literalmente a colocar cláusulas neste pacto que foram feitas e que foram defendidas pela extrema-direita e pela direita radical. Houve aqui uma normalização e até uma cooptação do discurso por parte do centro moderado, e vemos com muita preocupação este pacto que foi assinado, está aprovado. Vamos ser vocais na defesa de negociação do novo pacto neste Parlamento Europeu. Consideramos que há outros caminhos que podemos seguir. Com isto, dizer que o LIVRE não quer portas abertas, escancaradas, como muitos falam, em que vamos deixar entrar toda a gente da maneira que todos querem. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que precisamos de uma fronteira segura, precisamos ter uma fronteira segura, para dar segurança também à União Europeia. Precisamos ter nestas fronteiras mecanismos de chegada de pessoas, mas que humanizem a sua chegada. Não podemos fechar fronteiras e externalizar para países como a Líbia, como a Turquia, como a Bielorrússia, em que jogam com a vida destas pessoas, colocam muitas vezes estas pessoas em cima da nossa fronteira e pedem fundos europeus depois para gerir estas pessoas, sabendo que não dão as condições de vida que devem dar a estes migrantes. E, portanto, quando temos um pacto que permite separar famílias, externaliza a segurança das nossas fronteiras e dá dinheiro diretamente a países autocratas ou ditatoriais, e que ainda por cima coloca uma vantagem de negociação nesses países, consideramos que não é, do ponto de vista de segurança, não é bom para a União Europeia, porque deixamos de ter uma segurança nas nossas fronteiras, não é bom do ponto de vista humano, porque os migrantes são vidas como nós. E nós olhando, até temos um exemplo cá na Europa muito bom de integração, que é o caso dos ucranianos. Nós, em poucos meses, tivemos 6 milhões de ucranianos a juntarem-se à União Europeia fisicamente. E tivemos um processo de integração muito bom em todas as comunidades espalhadas por toda a União Europeia. E se nós conseguimos fazer isto para a população ucraniana em poucos meses, 6 milhões, certamente teremos capacidade para receber parte deles que venham de fora, e temos essa capacidade de fazer a integração. Há um problema que nós consideramos que é a falta de políticas de integração dentro dos Estados-membros, e aí já não é competência da União Europeia, mas sim dos Estados-membros, e tivemos ainda aqui em Portugal nas últimas semanas o caso da AIMA, em que tivemos milhares de migrantes a tentar documentar-se, pessoas que são legais, só faltam documentos, é uma questão burocrática, e que mesmo assim não conseguiam, por falta de meios, por falta de gestão até deste instituto. Ou seja, a questão da segurança é importante, e a questão de fronteiras é importante, a questão do pacto é importante, mas tem que ser acompanhada por políticas de integração definidas pelos Estados-membros, que infelizmente no caso português também não está a correr de forma eficaz. Vou pegar no tema da integração da população ucraniana em Portugal para falar noutro grande tema que estará em cima da mesa no próximo mandato, porque a invasão da Ucrânia por parte da Rússia trouxe novamente o tema do alargamento para o topo da agenda europeia. O LIVRE tem-se manifestado a favor da entrada da Ucrânia na União Europeia, mas também dos países Balcãs e, portanto, o nosso funcionamento a 30+, desde que respeita os critérios de adesão, principalmente relacionados com o funcionamento da democracia interna e do Estado de Direito. Isto significa que processos de adesão não devem ser acelerados em função de outras questões, como se tem falado no caso ucraniano? Exatamente, o LIVRE considera que não deve haver avanços geopolíticos ou estratégicos no processo de alargamento. Devemos seguir todos os trâmites legais e por isso devemos esperar sempre
até estarem cumpridas as condições de Estado de Direito e até estarem cumpridas as condições de democracia. Agora, há um aspecto, no caso ucraniano, e o LIVRE também foi muito vocal quando foram aprovados com o Estatuto de Candidato, é que o Estatuto de Candidato já prevê alguma transferência de fundos e acompanhamento nesse processo, e consideramos que é muito importante acompanhar a Ucrânia neste momento difícil e dar força ao povo ucraniano de que o lado ucraniano é na União Europeia e que está perfeitamente a fazer o seu caminho para integrar a União Europeia. E, portanto, fomos muito vocais e até propusemos na Assembleia da República um projeto de resolução sobre isso, penso eu, em que para nós é importante dar este sinal para o povo ucraniano que a União Europeia está com a Ucrânia, está com o povo ucraniano, e ao mesmo tempo já conseguimos transferir fundos, já conseguimos participar na reconstrução da Ucrânia enquanto fazem esse caminho. Consideramos é que não devem ser mudados os trâmites legais ou acelerados esse processo, haver um fast tracking devido à situação de guerra, porque isso até coloca em causa outras coisas, como artigos de defesa comum dentro da União Europeia, que colocaria Portugal e toda a União Europeia em guerra também com a Rússia, e depois até poderia acontecer o caso dos Estados Unidos nesse sentido. Portanto, temos que esperar, se calhar, pelo fim da guerra, porque certamente não vão estar reunidas as condições democráticas até ao final da guerra. Contudo, apoiar sempre durante a guerra, sempre que o povo ucraniano assim o deseje. O LIVRE também defende que não deve ser a União Europeia a tomar controle das decisões em relação a esta guerra, deve ser o povo ucraniano, e o LIVRE, Portugal e a União Europeia devem sempre apoiar a decisão desse povo ucraniano, seja ele continuar a defender o seu território, seja ele o pedido de cessar-fogo. E aí estaremos sempre do lado ucraniano. E continuando ainda neste tópico da Ucrânia, queria perguntar agora, no próximo mandato, naturalmente a situação não irá melhorar, muito provavelmente. Queria perceber então quais, na opinião do LIVRE, se este apoio que tem sido dado se deve manter nos mesmos termos, ou seja, o apoio militar, o apoio financeiro, ou se deve ser feito algo mais, ou reduzir, enfim, qual é a posição do LIVRE, se devemos continuar exatamente nos mesmos termos, ou podemos fazer nós algo devemos mais? ser firmes na nossa ajuda à Ucrânia. O que se está a passar, infelizmente, é que nós não temos uma política externa comum, não temos uma política de defesa comum ainda na União Europeia e, portanto, está a dificultar muito a coordenação até dessa ajuda. E vemos os países em direções contrárias, velocidades diferentes nessa ajuda. Depois uns dizem que sim e depois dizem que não. Vemos, se calhar, a França mais vocal nesse sentido, mas também beneficia com a indústria europeia de armamento. Portanto, o que o LIVRE defende é que haja uma política de defesa comum, realmente, e uma política externa comum para que todas estas decisões sejam tomadas a 27, sejam tomadas por todos, e ao mesmo tempo que haja uma direção para onde ir. Porque o que nós vemos aqui no caso ucraniano é que temos diferentes posições de diferentes países a ajudar a Ucrânia, e isso pode até ser contraproducente a nível de coordenação e a nível de gestão. Tal como na defesa, nós temos duplicação de custos, porque todos os países acabam por fazer o mesmo de base. Se calhar também neste caso ucraniano, se houvesse uma maior coordenação, também reduziríamos alguns custos nessa ajuda. O caso português, nós estamos a apoiar, acho que é o máximo que conseguimos, e acho que devemos ser firmes também nesse caso. Portanto, não tem a ver com uma redução ou aumento tem a ver com, temos de perceber o que é que a Ucrânia precisa e ajudar sempre que conseguirmos ajudar. A questão da Ucrânia, para além de revivar o debate em torno do alargamento, trouxe também a questão da defesa, que tu já falaste. No primeiro debate que tiveste nas televisões foi sublinhada várias vezes a ideia de a União Europeia ter uma política efetiva de defesa. Pergunto-te no que é que isto se traduz ao certo? Sim, na prática. Na prática. E, por outro lado, também qual é a posição do LIVRE em relação ao papel da União Europeia na NATO? Portanto, então, primeira pergunta. O que nós pretendemos da política de defesa comum é que haja uma política estratégica para a defesa. Isto é, nós neste momento temos todo o nosso exército e os sistemas de armas europeus não conseguem comunicar entre si porque são comprados fora da Europa, há vários países. Alguns países compram ao Reino Unido, outro aos Estados Unidos, e então há primeiro aqui uma incompatibilização de comunicação, mesmo entre países dentro da União Europeia, o que depois, em termos de coordenação e campanhas no terreno, não seria possível, não é viável neste momento haver essa coordenação, por um lado. Portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos de haver uma indústria de defesa europeia, algo que foi reduzida nos últimos anos e que neste momento percebemos que tem que haver uma indústria de defesa europeia,
mas essa indústria não pode ser concentrada apenas na França e na Alemanha, como tem acontecido, tem que ser descentralizada. E temos que descentralizar, nomeadamente para outros países que não França e Alemanha. Primeiro ponto, tentar que não estejamos concentrados e dependentes de apenas um país ou dois dentro da União Europeia, para permitir também uma maior diplomacia mesmo dentro da área da defesa. Segundo, ao termos uma política de defesa comum, também com esta indústria feita dentro da União Europeia, também conseguimos ter a regulação sobre esta indústria pelos trâmites europeus, e sabemos que a União Europeia é exímio na questão da regulação e tem feito bem em vários setores, tem sido pioneiro até em vários setores, como a inteligência artificial, e podemos também na defesa ser pioneiros nesta regulação, e portanto teríamos essa transparência sobre todos os processos relacionados com a defesa e armamento, que se calhar é mais raro de acontecer no mundo, e conseguíamos manter na União Europeia esses processos todos. Por outro lado, também permitiria, esta é uma questão de custo, uma redução de custo, porque não teríamos duplicação de processos, duplicação de gestão, e permitiria poupar recursos ou usar os mesmos e ter mais ainda do que o que temos agora. Nós vimos no caso ucraniano, que eu penso que este número está certo, que é já perdemos mais carros de combate na Ucrânia do que, por exemplo, a França tem. E nós vemos que aqui, em termos de defesa, ainda estamos muito dependentes dos Estados Unidos. E aí, ligando se calhar à questão de o que é que pode ser a União Europeia na NATO, pode ser precisamente um polo independente que possa tomar decisões por si. E para isso é preciso ter uma indústria de armamento, é preciso ter uma defesa efetiva. Claro que esta política de defesa comum deve estar sempre virada, primeiro, para a defesa. Segundo, deve usar os termos diplomáticos sempre que possível. E terceiro, deve agir na base da prevenção e de precaução, algo que vivemos que não tem acontecido na União Europeia. Nós temos sempre reagido a conflitos e nós consideramos, o LIVRE considera, que a União Europeia deve ser um instrumento de diplomacia, porque tem esse lugar no mundo, tem esse respeito no mundo, e podemos usar essa política de defesa comum também para promover a diplomacia. Voltando à NATO, o LIVRE considera que a União Europeia tem que se tornar independente do ponto de vista de defesa, independente do ponto de vista de sistemas de armas, porque é isso que também permite ter um lugar à mesa na diplomacia da NATO, algo que hoje consideramos que ainda não tem esse poder. Diretiva Eurotópica. Estamos mesmo a chegar ao final do episódio de hoje e isso significa que chegou a hora da nossa rubrica residente, a Diretiva Eurotópica. Para quem ainda não ouviu os outros episódios, no fundo pedimos aos nossos convidados que tragam uma proposta de medida europeia que, na sua opinião, permita à Europa chegar mais perto da eurotopia, o que quer que isso signifique. Francisco, que proposta nos trazes? Eu vou trazer uma proposta que não é bem uma proposta legislativa, mas é uma proposta de estrutura que eu acho que manda uma mensagem muito importante para a União Europeia e que também coloca Portugal como um participante ativo na União Europeia. E a nossa proposta, e que nós estamos muito contentes por a defender, que é criar uma comissão no Parlamento dos Oceanos. Ou seja, nós neste momento temos a Comissão das Pescas, separada da Comissão do Transporte Marítimo, separado da Comissão da Indústria e da Tecnologia, e nós queremos ter no fundo, políticas integradas para o oceano, algo que em Portugal já começamos a fazer esse discurso, mas na União Europeia ainda não se olhou para o oceano da mesma forma que nós estamos a olhar. E nós queremos criar essa Comissão dos Oceanos e vamos mais longe, criamos um comissário dos oceanos e queremos que esse comissário fosse português. Portanto, a nossa proposta é que realmente começamos a ter políticas integradas no nível do oceano, não só proteção de recursos marinhos, não só exploração marinha, não só biotecnologia e economia azul, mas também transporte marítimo, mas também energia eólica offshore, e ter tudo integrado numa comissão em que possamos falar do oceano, e Portugal, por também estar virado para o mar, ter um comissário dos oceanos. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Eurotopia. Não se esqueçam de passar pelo nosso Instagram, pod.eurotopia, e também pelo Instagram do Crónico, Jornal Crónico, onde podem não só ver certos dos nossos episódios, mas também aceder a conteúdos exclusivos e, claro, conversar connosco, enviar perguntas, sugestões, o que quiserem. Obrigada, Francisco, por Obrigado estar eu pelo connosco. E como dissemos, voltamos quinzenalmente à antena do público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Até à próxima. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté, Europa ha sido más fuerte. égalité, É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.